Olá, meus amigos e irmãos. Gostaria de partilhar uma palavra com vocês, uma palavra que eu ouvi hoje no culto e parei para meditar e estava meditando e queria compartilhar aqui um pensamento com vocês. É uma palavra que se encontra em Marcos, no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 até o versículo 41, que é uma passagem conhecida de todos nós, mas que algo me chamou a atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês, todos meus amigos. Gostaria de ler para a gente entender o que nós estamos falando. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sob o travesseiro, e eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amigos, o que me chamou a atenção nessa parábola não, desculpe, nesse acontecimento que é relatado aqui em Marcos, é que é uma pergunta dos discípulos. Todos conhecem essa passagem, né? Quando Jesus ele tinha acabado de pregar, tinha pregado o dia todo, ensinado, e depois, chegando à tarde, chamou os discípulos para passar para o outro lado, né? No outro lado do mar, do lago de Genezaré. E quando eles passam, é interessante a gente notar que os discípulos, eles não passaram por essa tempestade por causa de uma falha deles, porque eles fizeram ali, tomaram a decisão e não ouviram Jesus. Não foi uma desobediência dos discípulos, foi uma obediência, porque foi Jesus que disse: passemos para outra margem. Passemos. Foi Jesus que disse. Eles estavam sob uma ordem de Jesus. Mas mesmo eles estando sobre o mandado de Jesus, a ordem de Jesus, isso não foi suficiente para evitar eles de uma grande tempestade. Isso não tirou deles a tribulação, o sofrimento de quase morrer no mar. Porque eles foram segundo a ordem de Jesus. Foi Jesus que disse: entra no barco e vamos passar para outra margem. E o que me chamou a atenção é uma pergunta deles. Eles entram no barco, eles vão passar para outra margem, e no meio desse percurso há uma grande tempestade. E o barco já estava cheio de água, quase a afundar. E Jesus estava na polpa, dormindo. E a pergunta que me inquieta: Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa nós, os seus discípulos, que pereçamos? Pense comigo, irmãos. Nessa época, os discípulos já viram muitos milagres de Jesus. Os discípulos já tinham visto muita demonstração de amor e de misericórdia de Jesus pelas outras pessoas.
Eles já tinham visto Jesus curar leproso. Eles já tinham visto Jesus libertar os oprimidos do diabo, expulsando os demônios. Eles já tinham visto várias curas, como vemos em Marcos 1, no versículo 32, e depois no versículo 40, quando Jesus cura o leproso. Eles já tinham visto a prova do amor de Jesus, da misericórdia de Jesus por outras pessoas. E agora eles, os discípulos, os 12, ali, perecendo. E Jesus dormindo. Parecia que Jesus não se importava com eles. Isso não é da gente pensar que muitas vezes em meio às nossas tribulações, às nossas dificuldades, não chegamos a duvidar do amor de Deus? Não chegamos a duvidar que Jesus não se importa com a gente? Não chegamos a duvidar que Ele não nos ama? Porque se Ele nos ama, por que estamos passando por isso? Se somos filhos de Deus, se Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, se Ele tem cuidado de nós, por que estamos sofrendo? Por que estamos perecendo em tantas lutas, em tantas tribulações? Porque se você nunca consegue vencer esse pecado, porque você passa tanto sofrimento em tantas lutas? Ou só eu que faço essa pergunta? Ou é só eu que tenho essas indagações? Não seriam indagações de todos os cristãos? Se sou cristão, por que agora meu pai é que controla tudo, que tem o poder de fazer todas as coisas, e eu estou passando tanto sofrimento? Não foi a pergunta que os judeus fizeram uns aos outros no acontecimento da morte de Lázaro? Quando Jesus foi para curar Lázaro, ela já tinha morrido. Deram a notícia para ele, Lázaro ainda estava vivo. Mas ele disse, não vou agora. Daqui a gente já vai. E quando Jesus chegou, Lázaro já tinha morrido. E Jesus, ele chega ao ponto de chorar. E os judeus dizem, olha quanto ele amava. Aí só que o outro indagou. Se ele amava tanto, ele que abriu o olho do cego, não podia ter curado ele? Só que eles não ouviram Jesus falar para os discípulos, essa enfermidade, ela não é para a morte. Essa enfermidade é para que manifeste a glória de Deus. Parece que eu vejo Jesus dizer aos discípulos, essa tempestade não é para a morte, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Porque como Lázaro, o milagre que ele fez lá em Lázaro, ressuscitando os dos mortos, e toda a multidão se maravilhou, ali ele fez com os discípulos. A hora que ele se levanta do barco e mostra a sua divindade sobre os ventos, sobre o mar, e disse, vento-te, cala-te, mar, aquieta-te. Ele mostra a sua divindade, que os discípulos ficam estarrecidos. E diz, de quem é este que até o vento e o mar os obedece? Quem é este que faz obedecer ventos e mar? Quem sabe eles não lembraram daquele que fez abrir o mar vermelho? Quem é este, senão o Deus presente, o Deus conosco, o Emmanuel? Muitas vezes, as provas e as lutas das nossas vidas, elas são para mostrar a glória de Deus. É para que Deus mostre que Ele é Deus. E que Ele nos ama, sim. Porque Romanos 8, 28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, não é todas as coisas cooperam bem, não, é todas as coisas cooperam para o bem. Tudo, por mais que seja o sofrimento, Jesus está moldando o seu caráter para ser conforme Ele,
conforme a imagem do Filho. Você está sendo moldado, transformado em meio às provações. Que tudo o que acontece na sua vida é propósito do Senhor. Nada foge do seu controle, nada foge das suas mãos. Ele é o Senhor que domina sobre o universo, que controla o universo todo, mas também controla a vida de cada um, e nada foge do seu controle. Se você é filho de Deus, se você é um cristão, nada na sua vida foge do controle de Jesus. Ele está contigo, controlando e usando todas as situações, tanto boas como ruins, para que a cada dia você seja mais semelhante a Ele. Isso é a santificação. Ele está te santificando, usando cada situação para matar o seu ego, tirar tudo que é de você, essa carne, essa natureza pecaminosa. Ele está tirando ela e colocando um novo homem, e fazendo esse homem conforme a imagem de Jesus. E isso só vai parar quando ele voltar ou quando você morrer. Que aí você vai ter o corpo semelhante a ele. Enquanto estivermos nessa terra, tudo é para o nosso bem. Todas as tempestades, todas as dificuldades, tudo é propósito de Deus. E tudo é para a sua glória. Primeiro é para a sua glória, e depois, na sua glória, nós também somos alcançados e somos transformados. Ele demonstra o seu amor. Espero que essa palavra abençoe cada um de vocês, e perdoa